Brasil campeão da Copa América numa partida histórica. Acabou o torneio e agora temos a Copa do Brasil e as quartas de final do Brasileirão Série A1. Tudo isso é papo pro Copa Delas de hoje. Chega mais! Tô de volta, minha gente. Valeu a Verônica Dal Canal por conduzir nosso espaço de futebol feminino aqui na TV Brasil. Eu voltei com a taça de Copa América, viu? Tirando onda, né, Luciana? Pois é, para falar disso, a Luciana Zogaibe tá aqui. E quem está comigo online, direto de São Paulo, é a minha super parceira também, uma amiga querida, Amanda Porfírio do Fute das Minas. Bem-vindas, meninas. Tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Quero começar falando de Copa América, justamente. Luciana, você que ficou 4 horas ao vivo na tela da TV Brasil, né? Qual o balanço que você faz? Muito positivo, claro que a gente sair campeão, a seleção sair campeão pela 9ª vez, mas o balanço que você faz de um panorama geral desse futebol sul-americano. Boa noite, Marília, Amanda, prazer estar com a Amanda aqui também. Olha, Marília, eu acho que foi, assim, muito bom, né? Não só, obviamente, pelo título, mas para a gente mostrar a força, né, do futebol jogado aqui na América do Sul. A Colômbia vendeu muito caro, né, esse título, fez um jogo excepcional. Se elas saíssem campeãs, seria também de forma merecida. Mas o Brasil mostrou superação, mostrou aquela questão que a gente sempre pergunta, né, do lado emocional das jogadoras. Eu acho que foi legal para a gente ver isso também, porque o Brasil ficou atrás por várias vezes durante a partida e conseguiu ir buscar essa vitória no final. Então, acho que foi muito legal também por esse aspecto, mas principalmente para a gente mostrar para a Conmebol, né, que precisa dar mais valor às nossas mulheres, precisa melhorar a competição, porque em campo vão corresponder, né, um jogo excepcional, né, para ficar na história, né, da Copa América, na história do futebol feminino mundial até. Eu acho que a gente teve aí a Copa América junto, né, com a Eurocopa e ficou muito nítida, né, a diferença, a disparidade do apoio, da presença do público, do envolvimento, né, em relação ao turismo, como que foi feito tudo lá na Europa. É lógico, a gente sabe das dificuldades, mas dá para fazer mais, dá para fazer melhor, né? E então acho que no final o saldo, eu espero que esse saldo possa ser revertido para o futuro, né? Para a gente ter realmente o desenvolvimento ainda maior do nosso futebol. É isso, é inevitável a gente não fazer essa comparação com a Eurocopa, porque aconteceu junto, muito próximo uma da outra, mas que bom que a gente teve resultado em campo, né? Como você falou, Brasil e Colômbia, mas a gente espera mais, então, daqui para frente da América do Sul, porque como a Luciana já muito bem falou, matéria-prima, futebol de mulheres a gente tem muito bem. Ô Amanda, e para você, além dessa parte estrutural, que ficou gritante, né, que é um impacto negativo, vamos dizer assim, que a gente espera uma melhoria, mas o que foi o ponto positivo para você dessa Copa América? Primeiramente, boa noite, Marília, boa noite, Lô, é um prazer estar aqui com vocês. Eu concordo aí com tudo que a Lô falou, né, enfim, acho que isso ficou latente durante toda a Copa América. Queria até parafrasear aqui sobre esse jogo, meu amigo Edson Lima, da vitrine do futebol feminino, né? Que esse foi um jogo que não acabou, né? Foi um jogo que ficou ali se estendendo, né? Tanto aqui entre a gente conversando, a torcida também, né? Parou o Brasil, parou muitos países ao redor do mundo, né? A gente via jogadoras e ex-jogadoras dos Estados Unidos comentando esse jogo, o pessoal lá na Europa também. Então foi um jogo, assim, fantástico. Eu posso falar com propriedade, assim, de tudo que eu acompanho no futebol feminino, que dos últimos anos foi um dos melhores jogos, se não o melhor que eu assisti, né? Então eu acho que esse jogo trouxe muito para o Brasil um reforço mental, né? Um reforço psicológico dessa seleção, como você mesmo falou, também das jogadoras entenderem e saberem se portar em grandes competições, né, em grandes embates ali. A gente sabia que a Colômbia ia trazer grande dificuldade para a gente também. Isso mostra o quanto o futebol sul-americano está crescendo, né? Não só a Colômbia, que a gente já sabia da qualidade, mas também outras seleções aí que conseguiram trazer uma certa dificuldade, né,
para seleções de maior qualidade técnica, né, de um elenco mais estruturado. Então, eu acho que a gente sai da Copa América com esse saldo positivo, sim. A gente, apesar da dificuldade, eu acho que a emoção ali ajuda também a engajar mais a torcida, né, com a seleção brasileira. E sai também na expectativa de que a finalíssima aconteça aqui no Brasil, né, Marília? Que a gente sabe que é uma competição organizada pela Conmebol e pela UEFA. O primeiro ano já foi lá na Inglaterra, né? A gente já enfrentou elas lá. E a expectativa é que a Conmebol possa brigar junto à CBF também, possa fazer um lobby aí, né? Para que essa competição seja aqui no Brasil e a gente possa aí trazer um esquenta para a Copa do Mundo, para trazer, quem sabe, um título também aí da finalíssima para a gente. Pois é, tudo a ver, né? Como você mesmo já tem o gancho da Copa do Mundo aqui no Brasil, tudo a ver essa finalíssima acontecer aqui no Brasil. E aproveitando a palavra, que você pode esperar? A gente ainda não tem data definida, né? Como você mesmo disse, não tem nem local ainda, mas o que você pode esperar por enquanto? Se o jogo fosse acontecer, né, num horizonte próximo de Inglaterra, atual campeã, né? E o Brasil, atual campeão da América. O que se espera desse jogo, hein? Olha, eu acho que é até arriscado falar o que dá para esperar desse jogo, né? Acho que a gente não consegue ter uma dimensão de como seria esse jogo agora. O que eu posso afirmar, assim, na minha expectativa, é que a seleção ela não vai se comportar, né? Esperando, chamando a Inglaterra para o jogo no sentido de entrar menor nesse jogo, né? Eu acho que, assim como foi também a disputa da última finalíssima, né? A gente jogou de igual para igual. A expectativa é que seja uma disputa de igual para igual. E a expectativa mesmo é que a gente possa mostrar o nosso diferencial em comparação ao futebol europeu, né? Eu sempre falo aqui para as meninas que acho que existe um quê a mais. A gente sabe que existe um molho, né? Se for falar assim, em termos do futebol sul-americano em comparação com o europeu, tanto no masculino quanto no feminino. Então, acho que a gente tem essa vantagem de poder surpreender, de poder ter, né, e a Marta aí que possa falar, de ter uma qualidade, umas jogadoras, né, não só uma, né, que a Marta desequilibrou bastante, mas jogadoras que podem surpreender e desequilibrar ali no meio do jogo, e não ser um jogo tão previsível. Eu acho que isso, para o bem e para o mal, muitas vezes, é o que a gente pode trazer, a imprevisibilidade do futebol sul-americano e futebol brasileiro, de dentro do campo, né, poder surpreender a Inglaterra, e quem sabe aí essa surpresa ser muito boa para a gente. Ah, sim, espero. Mas desse ponto de finalíssimo, ainda tem duas questões que eu queria abordar com vocês. É o seguinte, no caso, Lu, Sarina Wiegman e Arthur Elias, né? E aí, e até encampando o que a Amanda disse, a gente poderia chegar um pouco mais receoso, mas não. A gente gosta de falar do outro patamar, a gente talvez estaria num patamar muito próximo, embora Sarina Wiegman é realmente uma das melhores, Sim. A melhor, já foi considerado e tudo mais, mas o Arthur Elias não fica para trás, então a gente chega impondo também, né? Não, com certeza. Acho que ele chegou mudando a cara da seleção brasileira, né? Outra seleção brasileira com a chegada dele. Os resultados, né, mostram isso. O Brasil enfrentou grandes seleções nessa preparação aí para a Copa América. Ele fez questão de enfrentar essas seleções e conseguiu, né? Porque em outros momentos até se tentou, mas o Brasil não conseguia, né, fazer esses embates. Então, fez esses embates e conseguiu bons resultados históricos, vencer os Estados Unidos lá, então ganhamos da Espanha, ganhamos da França, então acho que chega chegando, né? E o Arthur tem essas características, em alguns momentos é questionado, teve ali alguns problemas também, mas é normal do jogo. Mas eu acho que ele está muito focado, né, nessa meta aí de conseguir que o Brasil conquiste essa primeira estrela na Copa do Mundo. E o caminho até lá tem esse enfrentamento que vai ser muito bom, né, para o Brasil. É mais um teste de nível top e eu acho que com essa conquista agora as meninas ganham, né, nesse aspecto de confiança, né, esse lado, porque tem muito disso, né? Às vezes as pessoas
muitos fogem um pouco dessa questão, isso não é tão importante, o mental Claro muito que importante, né? Claro que Muito importante. Ainda mais em coisas assim que é um mata-mata ou num momento em que é um jogo só, isso pesa muito, né? Você ter essa confiança. Agora, é um jogo realmente muito difícil, né? E seria muito bom que fosse no Brasil. Eu esperava que essa Copa América tivesse sido no Brasil, porque seria também um bom momento de se criar nessa cultura do povo brasileiro ir aos estádios e tudo mais, e não foi, então, que venha esse jogo, porque eu acho que tem todos esses elementos que a torcida que acompanhou, certamente algumas pessoas já mudaram seu olhar em relação ao futebol feminino e possam encher o estádio. Com certeza, vindo para cá, o estádio vai estar lotado, mas que a gente consiga levar um pouco mais de outras pessoas, né, que não acompanham, porque ali na frente a gente vai ter uma Copa do Mundo e a gente quer ver a casa cheia, Quer ver casa cheia, tudo lindo demais, dá show, claro. Ô Amanda, o outro ponto que eu ainda quero falar de seleção, para a gente encerrar o tópico seleção brasileira, eu queria saber para você, além de Marta, que mais uma vez fez história, quem para você brilhou muito e quem para você, de repente, você acha que deixou a desejar, né, que poderia mostrar melhor? Olha, é bom, né? Além da marca que você falou, né? Que, enfim, não tem palavras. Eu acho que a gente pode se alegrar, né? E já afirmar que a gente encontrou uma 9 muito bem posicionada, que é a Amanda Gutierrez. Acho que ela assim, além dos números, né? Além da artilharia, ela foi um grande, assim, achado da seleção nesse aspecto, né? A gente precisava de uma jogadora ali dentro da área que conseguisse aproveitar as oportunidades que tem. Então, acho que a seleção ganhou muito com ela. A Carol, na minha visão, acho que é uma das melhores jogadoras dessa geração da seleção. É uma jogadora muito criativa ali, que no meio de campo, né? Ela entra ali, é convocada como atacante, mas ela atua muitas vezes como uma meio atacante ali. Então, eu acho que ela faz essa transição muito bem feita, né? Que a seleção precisa, seja na criação de jogadas, seja também fazendo gol, uma jogadora muito completa. Tem várias para citar aqui. Acho que o meio campo brasileiro, com a Angelina e com a Duda, ali de dupla, né? Ela é extremamente absoluta. Acho as duas grandiosíssimas também. E também tem que falar da Luane, né? Uma boa ponta também na seleção, trazendo agilidade. E nesse contraponto, preciso falar que a Gabi Portillo, para mim, foi uma jogadora que não conseguiu, né, render tanto o quanto se esperava dela, né? Principalmente ali pensando na posição que ela ocupa, né? Uma posição que tem que trazer essa velocidade para o jogo, tem que no último passe ali também construir um poder ofensivo. E eu acho que ela deixou a desejar. Vinha de uma lesão, né? A gente sabia que ela poderia não entregar tanto, mas o Arthur apostou ali, é uma jogadora de confiança dele. Eu acho que acabou não entregando tanto. E também outra jogadora que eu acho que precisa evoluir um pouquinho mais é a Yaya, né? No meio campo ali, que também deixou um pouquinho a desejar. Mas eu acho que especialmente ali falando da Gabi Portillo, né? Que era uma jogadora que a gente questionava um pouco quando ela foi convocada. Não o seu nome, não o seu tamanho, mas exatamente por conta da lesão. Acabou, neste momento, ainda deixando um pouquinho a desejar. E a gente torce aí para que ela possa voltar, né? A trazer o seu melhor momento, que inclusive, né, no dia de hoje, a gente está gravando esse programa hoje, está fazendo um ano daquele jogo histórico lá contra a Espanha, e ela fez uma grande Olimpíada, mas desde então ainda não conseguiu trazer de novo esse futebol para a seleção. Bela lembrança, Amanda, porque Gabi Portillo, e você bem lembrou da Gabi, a importância dela e como ela foi importante para a gente nessa conquista da prata olímpica. Espero mesmo também que ela se recupere, não só pela carisma que ela tem, mas por todo o talento que ela tem. E eu sei que Luciana também votou em Amanda Gutierrez, que antes da gente conversar, gravando, a gente estava falando e ela citou a Amanda. E realmente é um nome que a gente não entendia porque que não estava tão à frente da seleção. Sim. Mas chegou, mostrou a que veio e vai continuar, né? Como a charadela disse, né? Artilheira do Campeonato Brasileiro aí há 3 edições, né? Sabe fazer gol, sabe o caminho do gol, né? Tem frieza dentro da área, realmente, e a gente volta a ter, né, o título e a artilheira,
né, da competição. Então, ela realmente também é um dos destaques. É claro que a Marta está no outro patamar, noutra dimensão, né? O que a Marta fez realmente gente, foi surreal. Né? E eu acho que, assim, para além do jogo em si, né, do futebol, que a gente está cansado de saber que a Marta é a melhor jogadora do planeta, mas eu acho que o aspecto também dela como ali companheira, né, dela, do quanto que ela passa para as outras jogadoras, a importância da Marta, assim, de dividir a experiência dela, principalmente com as mais jovens, né, que a gente tem muito jovens jogadoras como a Dudinha, como a Johnson, e a forma como ela recebe, a humildade da Marta, que até foi destacada pelo Arthur. Então, assim, eu acho que a Marta realmente, ela transcendeu aí tudo, né? Foi um fim de Copa América para ela, que não vai mais disputar essa competição no nível que ela merecia. E negativamente, assim, eu também votaria na Gabi Portillo, para mim seria esse aspecto, mas eu acho que também a nossa zaga ali, né, ficou assim um pouco... Teve alguns momentos bem tensos, né? A gente viu que a Isa Haas também teve um problema de uma lesão ali que também acabou tirando ela de alguns jogos, mas eu acho que a Tarciane, em alguns momentos também falhou, não sei se por excesso de confiança, enfim, não sei. Eu acho que a nossa zaga também precisa de um pouquinho mais de atenção e teve momentos muito bons, né, recentemente, mas nessa Copa América especificamente, acho que podia ter sido um pouquinho melhor também. Muito bem. Bom, a gente está gravando esse programa, é numa quarta-feira, a gente está indo ao ar, que é uma sexta, mas eu quero falar um pouquinho de Copa do Brasil, que está definindo aí os classificados para as oitavas de final. A gente já tem Palmeiras, Ferroviária, Flamengo, Sport, Bahia, mas quem? O Corinthians, que fez um belíssimo duelo contra o Cruzeiro, na verdade um duelo bem intenso. E aí, uma perguntinha só sobre a competição, Amanda, eu queria saber de você. Para você, vai pintar novidade? Você, na verdade, surpreendeu esses nomes ou a gente já esperava essas classificações? Olha, eu acho que a maioria a gente já esperava, né? Acho que hoje foi o embate assim, entre Cruzeiro e Corinthians, né, que a gente acabou de ter. Era um embate onde a gente realmente não sabia o que poderia acontecer. É até um embate que a gente se surpreendeu para acontecer agora, né? Poderia facilmente ficar para outras fases, onde está o líder, né, da fase anterior do Brasileirão Feminino e o vice-líder se enfrentando. Então, acho que hoje era de fato assim digamos que uma loteria, né? Quem errasse menos, quem matasse melhor o jogo. Tanto que o jogo foi para o empate, né? Acabou sendo definido nos pênaltis aí com a classificação do Corinthians. Mas eu acho que no mais foi o esperado, né? A gente sabe que Copa do Brasil também, óbvio, é uma competição que pode surpreender, mas ainda assim a gente tem um abismo muito grande entre as equipes, né? Tanto de elenco quanto de estrutura, né? De preparação para essa competição. É bom que ela tenha voltado, é ideal que ela continue, né? Mas que as equipes também vão se preparando mais. Mas eu acho que a gente já esperava aí mais ou menos essa classificação. E acho, inclusive, que quando fosse afunilando mais, a gente pode ter aí surpresas sim, né? Até porque as equipes estão crescendo, né? E voltam aí dessa pausa e vão crescendo aí, evoluindo na competição. Mas até agora correu como esperado. É isso aí. A gente vai trazer, claro, os classificados na próxima semana da Copa do Brasil e possivelmente também o sorteio, como é que vão ficar os duelos da próxima fase. E Luciana Zogaib, quero saber então de quartas de final de Brasileirão que a gente vai transmitir aqui a Série A1 na TV Brasil, né? Vamos começar com os duelos que a gente vai transmitir, na verdade é sábado, já tem Ferroviária e São Paulo, um super duelo. Isso, né? Só apenas isso, né? Conte pra mim a sua expectativa. Esse jogo vai acontecer 3h30 da tarde. Pois é um jogaço, né? Um jogo onde o São Paulo, no ano passado, né, eliminou a Ferroviária, né, mais à frente um pouco, e agora o duelo acontecendo nas quartas de final, foi na semifinal, né, do ano passado, que o São Paulo eliminou. É um momento diferente, né? As equipes estão aí disputando também o Campeonato Paulista, a gente teve essa pausa do Brasileiro, então a gente fica um pouco sem saber como é que vai voltar. A gente viu hoje a Ferroviária passando, né, na Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentando daqui a pouquinho também o Vasco. Assim, é um duelo que não tem como apontar, eu acho, assim, favoritos, né? A Ferroviária está de técnico novo, está com aquele novo ânimo, né? Vamos dizer assim.
mas é um grande jogo, né? Aliás, jogaços, né? Vamos ter também no domingo o Flamengo e Palmeiras, né? Transmitido aqui pela gente. Então, assim, eu realmente não aponto favoritos. Não sei se a Amanda consegue cravar um pouco mais, acompanhando um pouco mais de perto aí o Campeonato Paulista, mas eu não consigo apontar favoritos nesse mata-mata, não. Quero a sua opinião, Amanda. Rapaz, do lado de cá também não tá muito diferente não, viu? Esse jogo aí vai ser complicado, eu apostaria inclusive, né, a gente sabe o quão forte é a Ferroviária na Fonte Luminosa, eu apostaria inclusive um empate nesse jogo, tá? Nesse jogo de ida, porque eu acho que vai ser um jogo acirrado. É importante também frisar, talvez, aí uma vantagem para o São Paulo, que a intertemporada das duas equipes foi diferente, né? O São Paulo participou de uma competição aqui que foi a The Women's Cup, então chega, acredito eu, um pouco mais quente, né, nesse embate, mas ainda assim a Ferroviária é muito forte na Fonte Luminosa, tem um elenco muito bom também, muito acostumado também, a maioria das atletas ali, a grandes decisões. Acho que vai ser o maior, sem dúvida, embate aí da rodada. E Palmeiras e Flamengo eu poderia dizer a mesma coisa em relação à intertemporada, tá? O Palmeiras também chega mais quente, né? Participou aí de duas competições, né, amistosas, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, que foi a The Women's Cup. Foi para a final, né, aqui no Brasil, e eu acompanhei, inclusive, a The Women's Cup, e o Palmeiras, eu percebi o Palmeiras cada vez mais entrosado ali, né? Vai chegar também, não sei se há tempo de jogar, né, de regularizar a situação, o reforço aí, né, da Ana Guzma, que é uma lateral colombiana, inclusive, muito boa, por sinal. Então, eu acho que pode trazer uma dificuldade aí para o Flamengo, né? Mas o Flamengo joga em casa, talvez possa aproveitar também aí essa vantagem, estar jogando no seu mando de campo, né? Conhecendo já um pouco da sua estrutura para poder ter vantagem nesse jogo. Mas, assim, são dois embates aí que eu acho que são os mais equilibrados da rodada. Pois é, só recapitulando, então, esse jogo Flamengo e Palmeiras que a gente vai transmitir aqui na tela da TV Brasil, vai ser domingo, 10h30 da manhã. Estaremos lá, né, Luciana? Nossa. Estaremos direto de Volta Redonda. Até pegando um pouco o gancho do que a Amanda falou, deveria, né, ser um momento do Flamengo aproveitar, né, o seu mando de campo. Sim. E o Flamengo opta por levar o jogo para Volta Redonda. A 2 horas do Rio de Janeiro. No Dia dos Pais, né, jogando mais distante. Não sei se a gente vai ter uma presença de público à altura desse confronto por conta disso e também de como as meninas conhecem lá o campo. Elas vinham jogando também no Luso, né? No Luso brasileiro. Chegaram a fazer se não me engano, contra o Fluminense, jogaram em Moça Bonita, e acho que fizeram mais um outro jogo também em Moça Bonita, mas o Flamengo, eu acho que precisava, assim como a Conmebol precisa olhar melhor, o Flamengo precisa olhar com um pouco melhor o seu futebol feminino, né? Por mais que venha investindo desde 2019, está melhorando, está investindo, mas ainda está deixando um pouco a desejar. Agora, o Flamengo veio muito bem, né? Depois, com a chegada da nova treinadora, o Flamengo deu uma arrancada e teve esse tempo. Tem um lado negativo, como disse a Amanda, tá fora desse ritmo aí de jogo, né? De disputa, mas teve um bom momento para treinar, para, né, afiar ali a faca. Vamos ver como é que vai ser, né, para pegar um Palmeiras, né? Sim. Que é um adversário forte. Mais uma vez, o Flamengo consegue se classificar, mas numa posição ruim na tabela, sim, que força o Flamengo a, primeiro, decidir fora de casa e, segundo, pegar os duelos mais difíceis, né? É isso aí. Rosana Augusto realmente deu uma modificada, mas ainda tem muita coisa para acontecer no Flamengo. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer correndo, mas eu quero saber, Lu, a expectativa para o jogo, para outra quarta de final, que é entre Bragantino e Cruzeiro. Também acontece domingo. Aí eu vou de Cruzeiro, apesar que o Bragantino também, né, é um forte candidato também, joga muito bem, faz muito valer também o seu mando de campo, mas eu acho que o Cruzeiro, pelo que fez, né, na primeira fase da competição, a gente espera que o Cruzeiro possa aí avançar, né, mas... Enfim, é uma expectativa. Ô Amanda, e aí para encerrar os duelos das quartas de final, quero saber o que você espera de Bahia e Corinthians. A gente sempre fala, o Corinthians é favorito, mas Bahia também não tá nesse negócio não, sabe? Não tô por fora não, né? Inclusive se classificou contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil. Mas vale dizer também, né, aproveitando aí, eu tinha esquecido já que o Flamengo joga em Volta Redonda, o Bahia vai desperdiçar o seu mando de campo, né, vai jogar em Aracaju,
ninguém entendeu muito, né? Então, a expectativa é que o Corinthians faça um jogo não tão fácil, mas faça um jogo com vitória fora de casa, né? É óbvio que a equipe do Bahia é muito forte, acho que é uma equipe que sabe jogar contra grandes equipes, né? Mas, infelizmente, desperdiça aí essa chance de jogar em casa, que eu acho que conta muito, e também desperdiça também essa chance de jogar em um gramado conhecido, né? Que também conta muito. Eu acho que a vantagem acaba caindo aí, os dois vão ter situações iguais aí, né, nessa primeira rodada, nesse jogo de ida, então acho que o Corinthians acaba chegando aí também, com a possibilidade até da estreia da Ivana Fuso, né, que é outro reforço aí no meio de campo, então o Corinthians pode chegar até mais forte nesse jogo, então acho que o Corinthians pode vencer, mas não me surpreenderia que o Bahia aí galgasse aí, quem sabe, um empate ou até uma vitória em cima do Corinthians. Vitória eu acho mais difícil, mas empate ao menos. Muito bom, meninas. Eu adoro essa fase atual do futebol feminino brasileiro, em que a gente já fala de reforços, chegada de novo técnico, chegada de jogadoras estrangeiras, contratações e tudo mais. Há 2 anos, isso não era tão comum assim, né? Isso é muito bom. E, bom, obrigada pela presença de vocês. Sempre um prazer, Lu, compartilhar essa... Só aproveitar, né, Marília, para convidar a galera, né? Convidar esse fim de semana, olha, sem dúvida. Temos... Sexta, hoje, né? Sim. Futebol feminino na tela da TV Brasil, Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, Fortaleza e Botafogo. Sabadão com rodada dupla, porque além de São Paulo e Ferroviária, já fugiu. Além de São Paulo e Ferroviária, vamos ter o primeiro duelo da decisão da Série A3, né? E no domingo tem, então, Palmeiras e Flamengo. E na segunda-feira tem Série A2. Tem mais jogos aqui, então, Atlético Mineiro e Santos, outro jogaço. Então, sexta, sábado, domingo, segunda. Overdose de futebol feminino. Não vai faltar jogo para vocês acompanharem. Porque aqui é a tela dele, né? É a tela do futebol feminino. Quando a gente fala que é a tela do futebol feminino, é só por causa disso. Então fica esse convite. Sem dúvida, fica o convite, anota aí. Valeu, Amanda, muito obrigado. Acesse em Fute das Minas, acompanhe as novidades, uma mídia independente que vai trazendo aí as informações de mulheres no esporte e do futebol feminino. Valeu demais, querida. Eu que agradeço a vocês. Vamos aí acompanhar muito o futebol feminino na tela da TV Brasil. Valeu. Valeu você também que sempre acompanha a gente. Beijo grande. O Copa Delas vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Futebol de Mulheres no YouTube da TV Brasil. Tchau, tchau, gente. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de toda a programação.